Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rodrigo Cruz, vice-presidente da Queiros. E o tema da nossa entrevista será Tecnologias do Agro 4.0 elevam produtividade e reduzem custos no campo. Rodrigo, que bom falar com você. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite aqui e obrigado pela prosa. Que é isso? É sempre bom prosear com gente boa. Eu adoro fazer isso, viu? Aliás, é o meu hobby predileto, viu, Rodrigo? Bom saber, o meu também, viu? Rodrigo, você está em Ribeirão Preto? Estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, terra boa do agronegócio. Capital do agronegócio brasileiro, terra lá da AgriShow, né? É isso aí. Todo ano eu estou aí na AgriShow. Legal. Cara, me conta uma coisa, o que é Agro 4.0? A gente fala tanto nisso aqui, né? Vira e mexe, Agro 4.0, mas assim, eu quero que você explique o conceito pra gente. O que é isso na essência? Legal, Divino. Já começamos bem, né? O Agro 4.0 é uma derivação da indústria 4.0, que é um conceito que foi criado a partir de um momento em que algumas teorias dizem que foi a nova revolução industrial, né? A modernização da indústria com busca em produtividade e efetividade utilizando tecnologia. E isso, a indústria, obviamente, está muito próxima do agronegócio e o conceito se junta nesse tema, né? Então, é basicamente a tecnologia elevando os níveis do agronegócio e a gente chama isso de Agro 4.0. E por trás disso tem muitos conceitos de hardware, software, IoT, informações, dados e agora, claro, inteligência artificial, que não dá para deixar de mencionar aqui dentro do Agro 4.0. Então é a revolução do agronegócio através da tecnologia. A meu ver, essa é a melhor definição aqui do Agro 4.0. Nós vamos destrinchar isso um pouquinho para que as pessoas possam entender melhor o que você quer dizer. Como é que nós estamos em termos de adoção dessas tecnologias aqui no Brasil? Olha, essa também é um excelente ponto, né? A verdade é que o agricultor, que é parte principal da cadeia do agronegócio, que é muito ampla, ele já se modernizou, né? Então, a propriedade rural hoje em dia ela é uma propriedade que tem boa parte das suas operações sendo controladas de maneira digital, né? Então, mesmo o pequeno produtor, já se beneficia da tecnologia, principalmente depois que as operadoras de telecomunicação começaram a iluminar, se assim podemos dizer, as propriedades rurais. Então, a tecnologia, o Agro 4.0 está em todos os elos da cadeia, principalmente, e mais recentemente, dentro da porteira, digamos assim, que é o próprio produtor rural, que é a estrela da cadeia do agronegócio, né? A empresa da qual você é vice-presidente, que tem esse nome interessante, Queiros, por que ela tem esse nome? De onde que ela é? O que ela faz? Legal, a Queiros é uma empresa francesa, né? Nós estamos em 27 países, são 30 anos de existência que a gente está completando agora. Brasil hoje é a segunda maior operação e o nome Queiros vem, na verdade, da sigla em inglês de Key Are Us, ou a chave somos nós, e nós somos uma empresa que trabalha com sistemas de dados e tomadas de decisão desde os seus primórdios ali. Então, faz 30 anos que a Queiros trabalha a melhora da tomada de decisão pelos seus clientes, né? E passa por isso canais digitais, tecnologia e a inteligência artificial está totalmente embarcada dentro disso. E a Queiros é um especialista em ajudar o negócio dos nossos clientes com a tecnologia. Nossa especialização em tecnologia dos nossos clientes, dos seus negócios, quando a gente une esses desafios e o potencial que a tecnologia tem, esse casamento normalmente traz bons ganhos para o negócio dos nossos clientes. É interessante você falar que a empresa é francesa. Eu estava vendo esses dias para trás um artigo que dizia o seguinte, porque a gente sabe que o agro na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, os produtores envelheceram. Aqui no Brasil a gente ainda tem vantagem, né? Estamos num processo agora de transição e tal, tem muitos jovens entrando no agro, mas na Europa, no Japão, o pessoal envelheceu. E a tecnologia tem ajudado os jovens a voltarem para o campo na Europa. Você acha que esse fenômeno, de alguma maneira, ele impacta aqui no Brasil também? Sem dúvida, ele impacta. Eu tenho casos
de empresas que nos contrataram para apoiar nessa adoção da tecnologia, justamente para trazer as novas gerações para dentro dela. A verdade é que as novas gerações já estão dentro dela. Eu acho que é muito interessante o que o agro conquistou no Brasil nas últimas décadas em termos de produtividade, mas nos últimos anos, principalmente, em termos dos jovens se reaproximarem do agronegócio, por N motivos. Um deles é que o agronegócio é uma das estrelas da nossa economia, né? O Brasil liderando isso globalmente, e a tecnologia possibilita com que esses jovens consigam aliar o trabalho com um novo estilo de vida e a maneira de ver os negócios. Então, sim, influencia muito, e hoje o que é mais interessante é que essas tecnologias elas são para todas as gerações, né? Então, cada vez mais amigáveis, cada vez entregando mais poder para o produtor rural, independente da geração em que ele esteja, sejam as das mais novas gerações ou das gerações tradicionais do agronegócio. Então, isso se casa muito bem, e nesse aspecto eu acho que a gente, inclusive, está muito à frente da Europa, que, como você bem disse, o agronegócio na Europa, em função de território e também de conceito, é um agronegócio mais limitado, e o Brasil é um agronegócio ainda em franca expansão. Já somos muito mais produtivos e maiores que boa parte das economias do mundo, mas em franca expansão, e importante se dizer, levando em consideração uma pegada ESG de sustentabilidade que está no DNA do produtor brasileiro há muitos anos, né? Que vive do ecossistema e da terra. Você acha que a gente tem conseguido comunicar, tem conseguido contar essas novidades para fazer brilhar os olhos dessa geração mais jovem, mas que está muito mais na cidade do que no campo? Porque aquele que está no campo, ele está vendo isso, ele está acompanhando. Mas tem uma galera que está nas cidades que parece que ainda não entendeu isso. E às vezes critica o agro, fala de coisas que não sabe, apoiado até por ideais de muitas pessoas hoje que são influentes, né, digamos assim, que não conhecem o agronegócio? Eu acho que, primeiro, o Divino, o que vem de crítica do agronegócio são críticas de pessoas que não estão envolvidas e não conhecem a cadeia. Essa é a verdade. Talvez tenha um espaço muito grande para a gente comunicar, sim, melhor como a coisa funciona. Mas o fato recentemente eu também falei para um jornalista, eu disse para ele o seguinte, seria tolo, talvez, do produtor se ele degradasse aquilo que traz a produção dele. Uhum. Então, por filosofia, o agronegócio tem que ser sustentável, porque senão a terra dele acaba, o insumo dele acaba, o produto dele não fica bom. Então, não tem como você desvincular a sustentabilidade do agronegócio, né? Então, eu acho que tem um espaço para a gente comunicar melhor, mas principalmente a maior parte das coisas que a gente ouve são de pessoas que não conhecem a cadeia do agro e tem algum tipo de preconceito. E no final das contas, posso até entender as motivações, mas sinto um pouco pela falta de conhecimento, porque o fato hoje, eu vi uma informação recentemente, 85% das propriedades rurais brasileiras estão totalmente dentro dos parâmetros de sustentabilidade. Então, isso é um percentual muito grande. E aqueles 15% que porventura não estão, talvez seja por falta de conhecimento, mas em breve estarão, porque a gente se importa com isso no Brasil e regulamentações e tudo mais fazem com que cada vez mais esteja próxima da totalidade dos produtores que sejam adequados a conceitos de sustentabilidade. Eu acho que dentro desses 15% aí tem, por exemplo, porque o agro é muito amplo, né? Tem muita gente que não tem condição. Às vezes ele é um pequeno produtor que vive da subsistência mesmo e que ele não consegue adotar tecnologia, ele ainda muita gente está trabalhando meio que na mão bruta mesmo, né? E não consegue, mas eu concordo com você que aos poucos essas pessoas também vão se enquadrando, até porque se não enquadrar, meu amigo, daqui a pouco ele tem que sair. E o maior patrimônio, o maior ativo do produtor rural é exatamente a terra, né? É o que ele tem de mais valioso. Você falou de inteligência artificial. Em que medida a inteligência artificial tem transformado o processo decisório nas propriedades rurais? Isso também é um tema que eu adoro falar, Divino, porque a inteligência artificial ela está no auge do conhecimento e do que se fala, ou hype, que a gente chama, o auge do hype
dessa palavra, mas a inteligência artificial não é algo novo, né? Ela vem sendo utilizada e aprimorada nas últimas décadas. O conceito, se não me falha a memória, a primeira vez que foi falada de inteligência artificial foi em 1956, né? E ela vem avançando. Então, ela sempre beneficiou todos os tipos de negócio. Agora, com a inteligência artificial generativa, que é o mais recente, isso empodera mais ainda, porque ela aumenta a capacidade do ser humano de tomar decisão. Como? Porque essa inteligência artificial, ela te dá mais insumos, ela te provoca, ela te mostra lados que você não conseguia ver de maneira muito rápida e simples. Então, agora isso é muito mais rápido e simples, e isso aumenta a capacidade de tomar decisão. Então, sem dúvida, a gente está chegando num nível, com essa tecnologia, de empoderar muito o ser humano nessa tomada de decisão e na tomada de decisão correta, baseada em dados e baseada em informações. Uma coisa que eu gosto de destacar muito é o agronegócio. De novo, a cadeia do agro ela é muito grande, ela tem como pilar central o produtor rural, mas ela tem a indústria que está antes, que fornece suprimentos para o produtor, e também o que vem depois, que é a agroindústria que beneficia, ou as empresas de originação, trading e tudo mais. Essas empresas geram muitas informações há muitos anos. A questão é que, pelo volume de informações tão grande, a tecnologia para fazer essa tomada de decisão, ou esse mix de informação que faz com que você tenha mais assertividade, ela era complexa e agora ela está cada vez mais simples, né? Então, os agentes de IA, por exemplo, já executam tarefas simples, liberando espaço das pessoas para executar tarefas mais complexas, ou tarefas das quais ele tenha que investir mais o conhecimento humano. Então, isso ajuda muito essa tomada de decisão, e o que a gente está vendo é o que a gente vê todos os anos no agronegócio mundial, mas principalmente brasileiro: ganho de produtividade, redução de custo, né? Que no final das contas está super atrelado com o que a gente estava falando de sustentabilidade, mas está atrelado também ao contexto dos negócios, né? Então, sem dúvida, eleva muito a capacidade de tomada de decisão e tomada de decisão assertiva, que é o principal ponto aqui. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Você tem exemplos práticos aí dessas tarefas que a inteligência artificial pode ajudar a dar mais tempo? Aliás, eu acho tão complicado esse negócio, porque quando a gente sempre fala assim, quanto mais tecnologia eu tiver, mais tempo eu vou ter. Cara, parece que é o contrário. Quanto mais tecnologia eu tenho na mão, mais eu consigo fazer, mais eu quero produzir, menos tempo sobra para mim. Então, é exatamente isso. É um ciclo virtuoso, né, da tecnologia, porque, de fato, como eu falei, ela eleva muito a sua capacidade. Então, coisas que você nunca imaginou fazer, é possível de fazer, então você começa a enfileirar mais atividades ainda no seu dia a dia. Como diz aqui em Goiás, a gente começa a inventar moda. Tá moda, mas nesse caso, uma moda boa é uma moda de produtividade de negócio, sem dúvida. Mas exploremos aí pra gente. A sua pergunta, eu tenho muitos exemplos dentro dessa cadeia, algumas coisas que a gente executou, algumas coisas que outras empresas estão fazendo também, né? Então, vamos conectar um pouco sustentabilidade, negócio e produtividade. Vamos falar do produtor rural aqui, né? Se você pega a filosofia ou o elemento básico do produtor rural é que a terra é limitada e o que eu quero fazer é produzir mais naquele espaço que eu tenho. E para eu produzir mais, eu tenho que melhorar a qualidade da minha terra, eu tenho que investir numa boa semeadura, eu tenho que proteger a minha lavoura contra pragas, eu tenho que colher bem no momento certo, eu tenho que alimentá-la, né, ao longo daquele ciclo de produção da safra e tudo mais. E dentro disso tudo que eu estou falando, estão atrelados os custos. Por exemplo, vamos citar aqui custos de defensivos. Custos de defensivos hoje agrícolas são um dos principais custos, junto com manutenção de maquinário, são um dos principais custos dentro de uma produção.
E esses defensivos, eles são aplicados, originalmente, eles eram aplicados dentro de uma propriedade como um todo. E você não sabia exatamente onde determinada placa, onde determinada praga ia operar ou não. O que a inteligência artificial possibilitou? Com um pedaço da inteligência artificial que consegue ler imagens, conectado a um pedaço da inteligência artificial que consegue traduzir aquela imagem e buscar e dar um diagnóstico do que está acontecendo, ele consegue chegar ao que deve ser feito naquele pedaço de terra. E a hora que eu junto nessa tecnologia de inteligência artificial a autonomia das máquinas, eu tenho hoje, por exemplo, maquinário que varre a minha propriedade e através de imagem ela solta defensivos certos em cada pedaço da minha terra, antes no nível de talhão, hoje em dia já no nível quase de pixel, de onde efetivamente precisa ser feito isso. Isso é economia de dinheiro, isso é aumento de sustentabilidade, isso é a máquina tomando decisão em tempo real para o produtor rural. Então isso é um exemplo do que pode ser feito com a inteligência artificial dentro do produtor, entre várias. Outros exemplos, o Divino, muito interessantes, quando eu falo do agronegócio, eu estou falando de um negócio. Todo negócio tem a sua parte, que a gente chama aqui de back-office, administrativo, financeiro, contratos, processos, faturamento, cobrança e tudo aquilo que a gente já conhece no dia a dia. Imagina que esses processos são processos manuais, repetitivos e que muitas vezes acontecem num pico durante um determinado momento da safra. A inteligência artificial hoje já consegue acelerar ou dar muita produtividade para quem está tomando esse tipo de decisão. Eu vou dar um exemplo de uma agroindústria de cana-de-açúcar, por exemplo, que arrenda terras, né? Ela tem propriedade própria, mas ela também tem arrendamentos de produtores rurais que ou produzem a cana e ela faz a colheita, dando a terra para ela, e esses produtores rurais têm contratos com metas de produtividade e de entrega daquilo, e que baseado naquilo ele vai receber um determinado pagamento por esse serviço que está sendo prestado por essa agroindústria. Isso era feito de alguma maneira, o Divino, de maneira manual, imagina, 100, 200, 500 produtores rurais com contratos diferentes, termos diferentes, isso era feito por assessores jurídicos e tudo mais que conseguiam dar a resposta ou não para o produtor rural. Hoje, a inteligência artificial consegue processar esses contratos e trocar informações com o produtor, inclusive com os analistas da empresa, de maneira automatizada. Isso gera produtividade para a empresa na área jurídica e também uma experiência muito melhor do produtor que está tendo a informação real-time e a informação que ele precisa em relação àquela dúvida que ele tem. Eleva a experiência, eleva a produtividade do lado da empresa, e produtividade é custo. Então, dentre esses N outros exemplos que eu tenho aqui, que eu posso citar onde a inteligência artificial atua. Dentro do que eu faço, o ChatGPT virou, sim, acho que uma das principais ferramentas, é fundamental, né? É impossível hoje fazer jornalismo sem ter esse garoto trabalhando junto com a gente, né? Eu falo que ele é um menino que, bem treinado, ele faz muito bem o serviço dele. No agronegócio, o ChatGPT, ele pode auxiliar de alguma forma? Ele já auxilia, eu brinco que o ChatGPT é isso que você falou, Divino, ele está na rotina do ser humano, pessoa física, né? Esses dias eu vi meu filho de 7 anos, ele perguntou, pai, o que é ChatGPT? E aí eu expliquei um pouquinho para ele e tal, e ele falou assim, papai, eu quero usar, né? Eu falei, calma, filho, tá cedo ainda, você vai chegar lá, mas já tá na cabeça dele. Então, quando eu fiquei sabendo o que era uma calculadora, eu também quis usar. Na época, tabuada era de lei, viu? Você imagina agora a curva de aprendizado dessa criançada com esse tipo de agente nas mãos, né? Então, eu brinco assim, já existe um ganho de produtividade hoje das empresas que as pessoas físicas estão usando por elas mesmas. Uhum. Mas isso ainda não estava sendo capturado pelas empresas. Mas as empresas entenderam que dava para você ter ganho de eficiência corporativa. Então, hoje existem chats GPTs das próprias empresas que respondem questões da empresa. Então, é o que a gente... Então, imagina que a gente usa esses algoritmos de inteligência artificial em benefício da empresa.
em todos os aspectos que você imagina. De novo, imagina uma propriedade rural ou um grande, que tem 500, 1.000 funcionários. Imagina a quantidade de processos que você tem que atuar dentro disso e o quanto de informação se perde por falta de comunicação. Hoje eu tenho dentro das empresas chat GPTs, digamos assim, que são as IAs generativas corporativas para responder perguntas e acelerar o trabalho dessas pessoas ali dentro. A melhor experiência do meu colaborador, aumento de produtividade, de novo, produtividade é custo, é investimento, então é dinheiro que sobra a mais para dentro das empresas aqui. Então, sim, se usa em larga escala. O que vem agora, Divino, eu gostaria de falar, são os agentes de IA. E isso é o que mais se fala atualmente dentro do mercado de tecnologia, porque imagina agentes executando tarefas pelas pessoas. Quando eu falo de ChatGPT hoje, eu falo de uma ferramenta que responde o que você pergunta. Te ajuda a montar textos, te ajuda a montar informações, te ajuda a montar scripts, te valida textos e coisas do tipo. Agora imagina agentes de IA que usam essa mesma tecnologia, mas que executam tarefas para você. Imagina um agente, por exemplo, para um executivo de uma grande empresa, que ele gerencia a agenda, faz marcações de passagens, de tarefas do dia a dia, né, verifica slots de agenda, devolve e negocia para achar um slot de agenda que funcione melhor para outras pessoas. Então já existem agentes fazendo isso, e não só isso. Por exemplo, saiu um caso recentemente aqui de um grande banco que criou um agente de inteligência artificial que recomenda os investimentos personalizado para cada ser humano de acordo com o seu perfil e as perguntas que ele vai fazer, ele vai fazendo essa recomendação. Imagina o poder de que essa tecnologia tem e está trazendo para os negócios também. Ontem eu estava brincando com o ChatGPT, sabe de quê? Eu tenho conversado em inglês com o ChatGPT e é fenomenal. Aí ontem eu falei para ele que eu queria conversar com alguém em inglês, mas que tivesse um sotaque do Texas. Você acredita que ele fez? É impressionante, né? É muito A gente fez assim, esse ele não vai conseguir. E a Ubi sou eu, já que não. Me fala uma coisa, Rodrigo. Qual que é a importância de digitalizar aquilo que ocorre além da porteira, tanto antes quanto depois? A digitalização já está no DNA dessas empresas, do antes e depois da porteira. Boa parte delas são grandes corporações, né? E essas grandes corporações, ela tem objetivos de chegar mais próximo do seu cliente ou executar os seus serviços de uma maneira mais acelerada. E a digitalização vem fazendo exatamente isso. Quando você pensa numa empresa que está antes da porteira, por exemplo, onde que ela quer chegar? No produtor rural. O produtor rural é quem vai comprar os seus serviços, os seus produtos, quem vai escolher que defensivo usar, quem vai escolher que semente usar, fertilizante e tudo mais. Essas empresas querem chegar dentro do produtor rural. Agora, o fato é que a grande maioria dos produtores rurais são produtores de pequenas propriedades. E antes da digitalização, era impossível pensar em chegar até esse pequeno produtor, por causa da capilaridade de onde ele está. O Brasil é um país continental, com uma capilaridade muito grande de propriedades rurais, e no analógico, dificilmente você consegue chegar até os lugares mais longes ou os produtores de menor envergadura. A digitalização resolveu isso. Tanto a digitalização da telecomunicação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, gravando esse podcast com imagem e vídeo perfeito, estamos a centenas ou milhares de quilômetros entre nós, quanto a digitalização de melhorar a experiência e, principalmente, a experiência customizada. Hoje, em qualquer cadeia de negócios, se fala na experiência do seu cliente e na personalização do seu cliente. Imagina o seguinte, de novo, o produtor rural é a estrela da cadeia. A indústria quer chegar até o produtor para servi-lo melhor e levar os seus insumos melhor. Mas quem que esse produtor, normalmente, no mundo analógico, conhece? É o atendente do balcão da revenda que está lá no interior do Mato Grosso, por exemplo. Esse ser humano que consegue chegar, o produtor vai lá, toma um café com ele, entende o que o vizinho está fazendo, qual que é a produtividade, o que ele está comprando, o que eu vou comprar. Ali ele negocia crédito, ali ele fala de barter, ali ele negocia em saco, ele não negocia em dinheiro. Então tudo isso.
A agroindústria só conseguiu chegar próximo disso, e de novo é próximo, porque esse relacionamento pessoa a pessoa nunca vai ser superado, mas por causa das digitalizações. Então, é impossível pensar num negócio de larga escala hoje, antes e depois da porteira, sem digitalização, Vivian. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Como é que a gente transpõe a barreira da falta de conectividade no Brasil? Porque para a gente parece que é tão comum, né? A gente tem internet o tempo todo, é igual ter energia em casa. Você não fica sem energia elétrica em lugar nenhum. Todo lugar que você vai tem, todo lugar que eu vou tem, né? Internet também. Mas tem um monte de gente, cara, que a realidade dele não é essa. Tanto para energia elétrica quanto para a internet. Muito mais até para a internet, né? Sem dúvida, assim, infraestrutura certamente não deixou, ela vem diminuindo, mas não deixou de ser uma barreira ainda para essa digitalização. Fato é que, capitaneado, claro, pelas grandes agroindústrias e também pelos grandes produtores, as empresas de telecomunicação estão iluminando as propriedades rurais, se assim posso dizer. Então, estão levando o sinal de internet para o Brasil inteiro. Agora, recentemente, nem tão recentemente assim, talvez há 2, 3 anos, também lançou tecnologia em satélite, Elon Musk lançou isso, o Starlink, que chega internet em qualquer lugar do mundo. Tá? Basta ter anteninha lá, captar sinal e iluminar. Então, o que eu te digo, Divino, é que não atualmente, e aí eu vou falar em cima das propriedades em que a gente está atuando e dos nossos clientes, atualmente o sinal de internet deixou de ser um tópico tão agravante nas discussões. E claro, a digitalização também, por incrível que pareça, avançou muito no offline, com os smartphones, né? E as tecnologias agora que duram, tem baterias longas e tal, então os devices, como assim a gente pode dizer, eles evoluíram muito e eles conseguem fazer muita coisa offline, que depois, num dado momento, quando ele se conectar, ele dispara. A informação em tempo real, claro, depende da internet, mas, de novo, essa barreira vem sendo vencida já há um tempo, ainda tem um espaço grande para resolver isso, mas, como eu falei, ela já não é mais uma barreira tão grande como foi, tá? No passado. No agronegócio, tem muito produtor rural que já está aí com seus 70 anos de idade, já não é mais um garotão que está disposto a aprender a mexer com tecnologia. Assim como nas revendas, tem muita gente trabalhando lá. Você falou aí do vendedor, do balconista, né, que tem já essa relação mais estreita com o produtor. Às vezes tem 40 anos que ele trabalha ali. E ele digita igual eu, ele digita assim, ó, com o dedo. Cara, tem sido um desafio fazer com que esse pessoal entre nessa digitalização da vida tão rápida que tem acontecido? Um desafio sem dúvida, Divino. Fato é que as tecnologias estão cada vez mais amigáveis, né? Então, o que eu quero dizer? Se a digitação é um problema, hoje aplicativos de mensagem por voz resolvem esse problema, traduzem, joga isso para um texto, comunica e vai embora. Então, assim, de novo, já foi uma barreira, mas a tecnologia vem vencendo isso de uma maneira muito, muito rápida mesmo. Então, eu acho que cada vez menos tem sido essa barreira por causa dessa amigabilidade e a linguagem natural. De novo, a inteligência artificial generativa, ela trouxe uma linguagem super natural. Eu não tenho mais que programar, ou eu não tenho mais que escrever. Eu simplesmente falo o que eu preciso e ela devolve a informação. Então,
essa barreira está caindo também, né, Divino? Então, todas as idades já estão usando, umas mais, outras menos, mas eu acho que essa barreira também ela já vem sendo transposta há um bom tempo. E você pode escolher até o jeito que você quer que ela fala com você, né? Isso é... O jeito, a voz, o sotaque. E o mais legal é que ela vai aprendendo sobre você. A maneira com que você fala, os termos que você usa. E é isso que eu acho mais incrível da inteligência artificial generativa, é que ela começa a aprender com você e saber como você quer receber aquela resposta, né? Então é incrível. Eu acho bacana o pessoal brigar com a inteligência, quando a inteligência não faz aquilo. Acontece também, viu? Acontece. No dia desse eu vi um negócio que eu achei incrível, né? Alexa, apareceu escrito na tela da Alexa assim, quando você for pedir para desligar, ela não precisa de gritar. E aí eu observei minha esposa, né? Minha esposa fala assim, Alexa, desliga. Baixa a voz que a Alexa tá surda. Ô, Divino, você sabe que aqui na minha casa eu não posso nem falar esse nome, né? Ah, Se eu falo esse nome, ela já me pergunta. O que eu posso fazer por você? Tá certo. Ela tá me ouvindo aqui, ó. Falei o nomezinho dela, ela puxa. O que a gente pode esperar, Rodrigo, da inteligência artificial no campo, no agronegócio, aí nos próximos... Vamos pegar 5 anos. Antigamente, de fase 5 anos, parecia que era daqui a uns dias, né? Agora 5 anos parece que é uma eternidade, né? Assim, incrível, como é que mudou o conceito de tempo. É verdade. O que a gente pode esperar, Divino, é ganho de produtividade. Na sua mais alta escala ainda. Né? A tecnologia autônoma, que é possível em função da inteligência artificial, vem ganhando um espaço grande. A AgriShow esse ano mostrou, na AgriShow do ano passado a gente já viu muita coisa, implemento autônomo. Esse ano a gente vê mais ainda. Empresas que utilizam, como eu falei, drone, que lê em tempo real e pulveriza, isso já é uma realidade. E a tendência disso é avançar. E, de novo, unindo sustentabilidade, tecnologia e eficiência. Então, isso que é o mais... Então, Rodrigo, mas a gente vai ver igual em filme, aqueles robôs humanoides fazendo o trabalho e tal. Eu, particularmente, não acredito, porque o corpo do ser humano ele não foi feito para ser tão produtivo assim. Então, tem máquinas que produzem mais do que aqueles humanoides, mas aquilo já é realidade, já conhece no campo, né? E o que vai acontecer é a adoção em massa, né? Então, hoje você vê as propriedades mais pioneiras já utilizando isso, mas isso tende a se popularizar, novos players, diminuição de custo e a utilização em massa. Agora, Divino, vou ser bem sincero para você, prever o que vai acontecer em 2 anos, eu não me atrevo não, porque tá muito rápido. Quem quiser conhecer um pouco mais da Queiros, onde é que acha? A Queiros tem o nosso site, né? queiros.com.br. Com Y, né? Com Y, tá aqui, ó. Queiros. No início. Queiros. Queiros. E o Rodrigo Cruz, tá onde? Rodrigo Cruz tá no LinkedIn. Pode me procurar ali, Rodrigo Cruz, Queiros. Certamente vai encontrar. Vai ser um prazer falar com quem tiver interesse. Eu, particularmente, respondo todos. Né? Eu faço questão de responder todo mundo. Às vezes demora um pouco, mas 2, 3 dias é o meu demorar, mas eu respondo todos e vai ser um prazer falar com quem quiser nos conhecer melhor e quiser falar comigo também. Bacana, cara. Foi muito legal conversar com você, entender um pouco mais desse Agro 4.0. Obrigado, viu? Muito obrigado, Divino, pelo convite. Foi um prazer também e tô às ordens, quando quiser. Nós vamos conversar mais, vamos conversar. É isso aí, gente. Nós precisamos de entender o que está acontecendo com esse agro, né? Que está avançando tão rápido. A gente às vezes acha que a tecnologia só avança na cidade, né? Não, lá no campo a coisa está acontecendo talvez até mais rápido do que na cidade. Eu conversei com o Rodrigo Cruz, vice-presidente da Queiros, e nós falamos a respeito de tecnologias do Agro 4.0 que elevam produtividade, reduzem custos do campo e tornam a nossa vida muito mais divertida, muito mais feliz. Teoricamente é para sobrar tempo, né? Mas funciona mais na teoria do que na prática. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.